Olá, nós vamos começar hoje um novo tema, que é Roma Antiga, né? Vejam bem, quando eu falei da Grécia, numa das minhas colocações da Grécia, eu disse que a Grécia, junto com Roma, formariam aquilo que convencionalmente os historiadores chamam de civilizações clássicas. Daí o historiador Hilário Franco Júnior falar o seguinte, que na veia de cada homem ocidental corre um sangue greco-romano. Né? Ele está se referindo não ao sangue biológico, mas a herança cultural para o mundo ocidental dessas duas grandes civilizações. Não foram só elas, mas elas têm um peso muito forte na nossa formação cultural, na nossa cultura. Por exemplo, da Grécia nós herdamos a democracia, o conceito de democracia, muito embora a democracia grega era diferente da atual. De Roma nós vamos herdar o direito romano e vamos herdar o cristianismo. Né? Vamos herdar outras coisas mais, mas eu estou só exemplificando o direito também como o cristianismo. Então Roma, como qualquer outra civilização do mundo antigo, ele teve a sua construção histórica ao longo do tempo, suas contradições, suas desigualdades, suas lutas de classe, né, sua forma de pensar, sua mentalidade, o seu cotidiano que se expressava nesse cotidiano do cidadão comum, do cidadão que andava pelas ruas de Roma, pelo cidadão que morava nos palácios. Então há todo um contexto histórico que aqui nós vamos procurar de uma forma muito simples fazer uma pequena síntese. Eu digo síntese, não quer dizer que nós vamos simplificar. Quando eu digo uma pequena síntese, não, porque nós não vamos trabalhar em cima de uma visão puramente sintética, tá? Então, o primeiro ponto é a localização. Roma se localizava na Península Itálica, se localiza até hoje, né? Se localiza na Península Itálica, que é uma longa faixa de terra em forma de uma bota. Se você pedir para ver o mapa de Roma, ele tem uma configuração que lembra muito uma bota. Né? Ele tem um formato de uma bota. Tá? A Península Itálica, na qual o rio Tibre é o seu segundo rio mais largo e atravessa toda a cidade de Roma, indo desaguar no mar Tirreno. Então logo vamos perceber, como qualquer outra grande civilização do mundo antigo, que Roma, a importância das águas, né, na construção da cidade, né, aquela ideia de crescente fértil, né, lá da Mesopotâmia, né, as grandes civilizações se ergueram próximo os rios, as águas. Roma, ela me parece que também ela entra nesse critério. Né? Roma era uma cidade que era banhada por água, mas também ela estava entre montanhas. A origem de Roma. Os historiadores sempre colocam que existem duas teorias sobre a origem da cidade de Roma. Uma histórica e uma mitológica. Na verdade, isso é mais para questão didática. Porque se você levar mais a fundo a discussão, você vai ver que a origem mitológica ela faz parte da história. Né? A origem histórica está muito relacionada àquele processo de invasão da Península Itálica pelos etruscos, que eram povos primitivos,
que vão submeter os italiotas, que eram, não é? Que eram os italiotas? Eram uma gama de etnias que viviam primitivamente ali na Península Itálica e que ao longo do processo de desenvolvimento histórico vão entrar em conflito, em luta e vão ser subjugados por muitos séculos por um povo estranho que chega do norte, pelo norte, lá por cima da bota, né? Pode-se dizer, e que através de grandes invasões no decorrer do século vão subjugar esses italiotas, entre eles os latinos, né? E na resistência dos latinos contra a dominação etrusca é que se vai surgir a civilização romana. A origem mitológica está relacionada ao mito, que é a lenda de Rômulo e Remo, né, dos 12 irmãos gêmeos que nós vamos ver aí diante. Então, a origem histórica. Segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos. Acabei de falar, né? Se você fizer uma configuração da Península Itálica primitivamente, você vai verificar que ao norte ela era habitada pelos gauleses. No centro da Península Itálica, ou seja, da bota, né, ela era habitada pelos italiotas, que era um conjunto de povos, né, e os latinos faziam parte desses povos. Os latinos são considerados fundadores de Roma. Você vê que isso bate muito bem com a construção de Fortaleza, justamente para defendê-lo da ameaça externa que era os etruscos. Os etruscos eram o povo que vem de fora e se estabelece, promovendo um processo de dominação. Então, como eu falei antes, olha aí o mapa. Então, a Península Itálica é essa parte aí que tem um formato de uma bota. Tá? Você vê, tá, que haveria uma quantidade de povos que habitavam primitivamente a Península Itálica. No mapa ao lado, a Europa, e olha aí a bota se projetando sobre o mar Mediterrâneo, né? Dá para perceber bem no sul aí da Europa, no mapa menor à esquerda, o formato de uma bota. Se ainda não achou, faça esse teste aí de sensibilidade para localizar a Península Itálica. As setas mostram o processo de ocupação dessa península. A origem mitológica, para os romanos, os antigos romanos teriam sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Se você for um dia à Europa e chegar até a Itália, lá no museu em Roma, tem, eu não sei se de exposição permanente ou não, mas você pode se deparar com uma loba de bronze. Ela sempre vem em livros didáticos, na qual tem duas crianças, dois meninos se amamentando dessa loba. Então, segundo a lenda que está relacionado à origem mitológica, há muito tempo, Rômulo e Remo, ao nascerem, foram abandonados pelos pais e colocados num cesto de vime, às margens do rio Tigre. A correnteza levou ele para distantes, para uma região bem distante, e o cesto de vime acabou se entrelaçando em alguns galhos na beira do rio, e uma loba veio, resgatou e amamentou até a maioridade. Quando eles cresceram, salvou eles.
quando eles se tornaram homens, eles souberam de toda a história e que eles deveriam voltar à terra de origem. Eles regressaram, chegaram lá e encontraram uma espécie de uma autoridade que governava a região e disse: olha, vocês são os verdadeiros herdeiros dessas terras. E dividiu essas terras, dizendo para eles que nem o Rômulo marcou o chão com um sinal dessa divisão, riscou no chão, tipo uma fronteira, as terras que pertenciam a Rômulo e a outras que pertenceriam a Remo. E ficou estabelecido previamente que nem o Rômulo poderia passar para o lado do Remo, nem o Remo poderia passar para o lado do Rômulo. No maldito dia, o Remo passou para o lado do Rômulo, o Rômulo mata o próprio irmão e se apodera de todas as terras, dando a origem a um povoado, que vai dar a origem à cidade de Roma. Esta é a origem mitológica. Tá? É a origem mitológica. Ela tem um significado, né? Daí uma pintura que mostra os dois gêmeos, a loba, tá? Isso é uma pintura idealizada da história lendária de Roma. Isso aí mostra eles, me parece, voltando. Está ligada a essa história mitológica aí, tá? Então, a origem histórica está relacionada à invasão dos etruscos. A origem mitológica está relacionada à lenda, ao mito. Então essa sociedade se construiu e essa sociedade ela era hierarquizada, dividida em 3 classes. Os patrícios, que eram os nobres, os plebeus e os escravos. Ora, os patrícios eram os descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram os grandes proprietários de terra e de gado. Era a elite, eram os nobres. Eram mais ou menos igual os eupátridas em Atenas, que se diziam descendentes dos fundadores da cidade. Daí eles se apoderaram das melhores terras, né? Daí eles vão acumular ao longo do tempo riqueza que vai se transformar num acúmulo de poderes políticos que vai gerar muitas lutas de classe, principalmente com a plebe e com os escravos que vão estar mais abaixo. Plebeus. Quem eram os plebeus? Era uma espécie de classe intermediária, que eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores, artesãos, constituiu a maioria da população e não tinha o direito político. Tá? A princípio, os patrícios, nós vamos verificar, eles não tinham direito político, mas quando eles proclamam a república em Roma, eles se apoderam do poder político e montam uma estrutura política, jurídica, que vai se auto-beneficiar. E que vai ser um dos elementos geradores das lutas de classe entre patrícios e plebeus durante o período republicano, e também vai ser os geradores de revoltas escravas, entre elas a maior revolta de escravo do mundo antigo, que foi a revolta de Espartaco. Então, escravos, que era a maioria da população, eram plebeus endividados.
poderiam ser plebeu. O plebeu era... Olha, veja bem, quem era que tinha poderes? Porque ao longo do desenvolvimento histórico vai acumular poderes e direitos? Os patrícios. Porque eles eram proprietários do maior bem do mundo antigo, que era a terra e escravos. Os plebeus eram considerados livres, mas não eram considerados cidadãos. É por isso que durante a República eles vão pegar em armas e lutar pelos seus direitos políticos. É por isso que a história da República Romana vai ser a história das lutas de classes. O escravo era um plebeu endividado. Devemos ficar atento que isso não era só em Roma, isso valia para todo o mundo antigo. Existia 3 elementos geradores de escravidão. Um era a dívida. Se você pegasse uma quantia com uma pessoa e devesse, essa pessoa não pagasse ao tempo estipulado nesse acordo, você perdia a sua liberdade para aquela pessoa que você devia. Ele se apoderava não só de você, mas de toda a sua família, de toda a sua propriedade, de todos os seus bens. A outra era por nascimento. Se eu era escravo, o meu filho ao nascer já era escravo. E a outra era o elemento mais gerador de mão de obra de escravo, que eram as guerras. Principalmente prisioneiros de guerra, que realizavam todo tipo de trabalho, eram considerados bens materiais, não tinham nenhum direito civil e político. Tá? Igual os plebeus. Os plebeus, a única coisa que diferenciava os plebeus dos escravos é que eles eram livres, mas eram livres para praticar comércio, daí de ser pequenos comerciantes, eram livres para produzir um artesanato, criar uma ovelha. Né? Os escravos, né? Eles não eram livres. Os plebeus, por exemplo, eles eram livres e não tinham direito político. Os escravos não eram livres e não tinham direito nem civil e nem político, que era a situação do escravo. Era pior, porque ele não tinha nem direito civil e nem político. É? O plebeu ainda tinha o direito civil, mas não tinha o político. O escravo não tinha os dois. Então, na Grécia, houve um desenvolvimento histórico, né? Na construção de uma sociedade. Nós vamos ver que na Grécia foram 5 períodos que nós vimos. O período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Roma teve uma divisão em 3 períodos, que foi a monarquia, a república e o império romano. Jesus Cristo nasceu no Império Romano, na época de governo de Otávio Augusto. Então, a monarquia, que é o primeiro período, é o período mais, dentro dessa divisão, é o período mais primitivo, que vai de 753 a 509 a.C. Tá? A república de 509 a 27 a.C. O império de 27 a 476, quando o Império Romano Ocidental entra em colapso, dando origem à Idade Média. Então a monarquia marca o período em que Roma foi governado, no seu último momento, finais da monarquia, pelos etruscos, que não eram italiotas, não eram originários da Península Itálica. É por isso que os patrícios, embora sendo proprietários de terra no princípio, eles eram poderosos economicamente, mas eles não tinham poder político. É por isso que vai haver, eu digo assim, que houve o primeiro golpe, né, na história de Roma, quando os patrícios depõem o último rei etruscos, olha o nome, Tarquínio o Soberbo, o apelido dele. O homem era soberbo, né, cruel,
e vai implantar uma república. A república marca a chegada dos patrícios ao poder. Eles vão governar dentro de um contexto de luta de classes que vai enfraquecer a república. Em alguns momentos, para contornar essas lutas de classes, vai se implantar uma ditadura. Vou dar o exemplo, a ditadura de Júlio César, né? Onde a república, nós vamos estudar mais lá na frente, ela vai ser, na questão política, na monarquia, o poder, Roma era governada por um rei. Monarquia, a palavra mono quer dizer um rei. A república, quando se proclama a república, esses reis deixam de governar, eles são detronados do poder, os patrícios chegam ao poder e colocam para governar 2 cônsules. Um cônsul com poder religioso e outro com poder militar. Durante a monarquia, esse rei exercia só ele o poder religioso e militar. E o império? O império é quando Roma é governado, o próprio nome diz, império, por imperadores. Que começa por Otávio Augusto, aí vem uma sequência de imperadores, né, que vem se desgastando, porque as lutas sociais não acabam com o império, e em certo momento até se intensifica, e o desgaste disso vai ser a sua crise final em 476, né, e que vai dar origem à Idade Média. A monarquia, nesse período, Roma foi governado por 7 reis. Alguns autores dizem que foram muito mais, tá? Mas não se tem ainda documentos. Eles acham que foram muito mais, mas foram 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos. Quando se diz os 4 primeiros romanos, dá para se entender que eles eram italiotas, né? Eram nativos da Península Itálica. E os 3 últimos etruscos, não eram italianos. Foi nesse período que Roma adquiriu um aspecto de cidade. O último rei etrusco, como eu falei, foi Tarquínio o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar ficaram no poder 2 magistrados, que são 2 cônsules, chamados cônsules, que eram patrícios. Com isso, terminava o período monárquico e se tinha o início o período republicano. O primeiro rei de Roma foi Rômulo. Lembram do Rômulo? Então, com o final da monarquia, se proclama a república, período onde os patrícios tinham o poder, chegam ao poder, controlam o poder, as instituições políticas exercendo o governo em benefício próprio. Por isso que eu falei anteriormente que a república marca a chegada dos patrícios ao poder. E esta chegada, tá? Esta chegada, ela estabelece o controle das instituições políticas, tá? Das instituições políticas. Lógico, se os patrícios têm o controle das instituições políticas, lógico que eles vão se utilizar dessas instituições para o benefício próprio. Daí se explica que a república é marcada por grandes crises entre patrícios e plebeus e revolta de escravos. É a época em que teve início a expansão romana pela Península Itálica. Então Roma vai passar por 2 processos de expansão. Uma interna e depois uma externa. A dominação de outros povos, constituindo o maior império existente na Terra até hoje, no mundo até hoje. Não teve nenhum império
em extensão quanto ao Império Romano. Se você for na Rússia, hoje lá tem obeliscos construídos pelos romanos. Se você for na Inglaterra, tem obeliscos construídos pelos romanos. Se você for no leste europeu, tem obeliscos construídos pelos romanos. Se você for na Europa Central, tem obeliscos construídos pelos romanos. Se você for na África, tem presença romana. Se você for na China, as margens do Rio Amarelo, que é o grande rio chinês, vai ter lá a presença desse passado, desse grande império. Então, com a República se monta uma estrutura de poder, né? E que essa estrutura de poder vai ser o assunto de nossos próximos encontros. Como é que essa república ela se estrutura em termos políticos, né, em termos ideológicos, em termos econômicos, em termos sociais. Ok? Bom dia!